Só o terreno tem que pagar o IPTU sem construir nada nele? Então, o imposto, tá, gente? O imposto que é pago sobre as construções, ele é diferente. Por quê? Normalmente, quando tem um lote onde não existe construção, eles vão cobrar imposto sobre todo o lote. E pensa comigo aqui agora, esse é um dos motivos de vocês fazerem o quê? Captar clientes. Vamos captar clientes. O que acontece? Esse lote tem 300 metros quadrados. Imagina comigo, 300 metros quadrados. O seu cliente, ou você, se for proprietário desse lote, vai pagar sobre os 300 metros quadrados. E isso é cobrado por metro quadrado. Bruna, que loucura! A gente vai ter que pagar esse tanto de imposto? Sim, precisa pagar. Você não, o seu cliente, né? E aí, o que acontece? Quando tem uma construção lá dentro, vamos supor que tem uma construção de 100 metros quadrados. O cliente paga sobre a construção. Ele vai pagar ali sobre essa metragem construída. Então, ao invés dele pagar do lote inteiro, que é 300 metros quadrados, ele vai pagar de 100 metros quadrados. Só que, quando o imóvel está irregular, quando você tiver a oportunidade já de conversar com o cliente, você já vai poder saber falar isso, tá? O que acontece? Quando você for falar com o cliente, é uma das chances que você tem de ganhar o cliente, de prender o cliente, ainda mais, de fazer captar ele de verdade. O que acontece? Como o imóvel dele está irregular, ele tem 100 metros construídos, ele está pagando pelos 300 e você precisa saber explicar isso para ele. Olha, quando tem o lote, você paga sobre os 300 metros quadrados. Seu imóvel está irregular, você tem 100 metros quadrados, eu entendo. Mas a prefeitura, quando ela vê que está irregular, ela cobra sobre o lote, Então, você está pagando 200 metros quadrados a mais de imposto. E aí você vai multiplicar lá para ele entender. Você pega lá as taxas da prefeitura para você conseguir entender. Puxa lá o IPTU e faz uma conta lá e mostra para ele. Gente, é muito vantajoso para o cliente regularizar o imóvel dele. Por isso que a gente fala que é uma área tão valorizada. Porque, por exemplo, se o cara ele tem um imóvel regularizado, ele vai ganhar ali cerca de 40% de valorização no imóvel dele. Então, se pensar no imóvel aí de 200 mil reais, que ainda assim é imóvel que é difícil hoje da gente encontrar, um imóvel de 200 mil reais, se ele perde ali até 40% do imóvel dele, ele tá perdendo 80 mil reais, gente. Ele tá perdendo 80 mil reais. Tá? É isso que ele está perdendo de todo o imóvel dele, o valor que ele está perdendo no imóvel dele. Então, essa é a chance de você captar o cliente. Por quê? Na hora de você cobrar o serviço, você vai trazer economia para o IPTU dele, para o imposto dele, porque ele está pagando sobre o lote inteiro. Quando ele regulariza, ele vai pagar só sobre a construção. Além disso, ainda valoriza o valor do imóvel. Então, você imagina, muitas chances de você captar esse cliente. Ó, pega isso aí, já faz, sei lá, faz um post sobre isso e capta esse cliente hoje.